Olá amigos do canal Pripos, é muito bom estar de volta com vocês depois de uma temporada meio sumido. E hoje eu escolhi um tema que interessa muito aos homens e algumas mamães também, que é a orquiepididimite. Afinal, o que é a orquiepididimite? No canal Pripos nós gostamos de explicar como a palavra e também um pouquinho de anatomia básica para vocês possam entender depois o problema, tá bom? Então, começando pela palavra, it, esse finalzinho it, eu já falei no outro vídeo, significa inflamação, tá? Orques, do grego, significa testículo, e epidídimo, epidídimo, tá? Então é uma inflamação do epidídimo e do testículo. E o que vem a ser isso? Aqui é o desenho de um homem cortado ao meio, para vocês entenderem um pouco da anatomia. Aqui é a bexiga, a urina sai por um canal que atravessa o pênis, que é a uretra. Logo abaixo da bexiga existe uma glândula, que é a próstata, e atrás dela duas glândulazinhas que formam um V assim, que são as vesículas seminais. A próstata e as vesículas seminais produzem 95% do líquido que sai na ejaculação. O restante vem dos testículos, onde é fabricado o espermatozoide, e fica guardado num saquinho que tem em volta dele, que é o epidídimo. Conforme eles amadurecem, eles vão subindo por um canalzinho, que é o ducto deferente, até encontrar essas glândulas aqui e preparar os espermatozoides para saírem na ejaculação. Tá bom? Na orquiepididimite, ela pode ter algumas causas. A mais comum é a bacteriana. Tá? São bactérias que podem entrar pelo canal da uretra e atingir essa região da próstata e das vesículas seminais, e por continuidade vai descendo por esse canalzinho até inflamar o epidídimo e pode inflamar também o testículo, certo? Essas bactérias podem ter origem bactérias sexualmente transmissíveis, como por exemplo a gonorreia, ou o micoplasma, ou a clamídia, ou podem ser bactérias que colonizem aqui a fossa da uretra ou venham através de infecções da urina, onde a mais comum delas é a Escherichia coli, que é uma bactéria normal do nosso intestino, mas que pode causar infecções se estiver em outros locais. Causas mais raras de orquiepididimite, por exemplo, a tuberculose, geralmente associada à tuberculose renal também. Existem outras causas de orquiepididimite, como por exemplo as medicamentosas, onde o medicamento mais comum é a amiodarona, que pode dar uma orquiepididimite química. Também podemos ter causas virais, quando o testículo é atingido, por exemplo, pelo vírus da cachumba, onde chama-se orquite urliana, que é uma orquiepididimite que mata o testículo. A pessoa que teve cachumba e desceu, quer dizer, ela infeccionou, além das parótidas, infeccionou também o testículo, o vírus da cachumba no testículo, ele acaba com o testículo, e aquele testículo pode morrer e não funcionar mais, não vai mais produzir espermatozoides. Se atingir os dois lados, o homem fica infértil, ele não consegue mais ter filhos. Quais são os sinais e os sintomas da orquiepididimite? O principal sinal é dor. Então o homem reclama de dor no testículo, que pode ser no epidídimo, pode ser no testículo, pode ser nos dois. Quando, dependendo da intensidade do processo inflamatório, nós podemos ter, além da dor, um inchaço, um aumento de volume do testículo, a pele em volta do testículo, do escroto, fica avermelhada, e um calor local. Normalmente os testículos são um pouquinho mais frios do que o corpo do homem. Existe uma diferença de 1 grau de temperatura entre a parte interna do corpo masculino e a temperatura do testículo, que é para que haja uma boa produção de espermatozoides. Quando tem uma inflamação, ele vai ficar quente, ele não vai ficar geladinho. Se essa inflamação ficar muito intensa, pode acontecer de começar a purgar líquido, tá? Por exemplo, quando nós temos um resfriado, nosso nariz escorre, né? Está saindo líquido dali, tentando limpar aquela região, por causa do processo inflamatório. No caso do testículo, ele também pode liberar esse líquido que fica coletado na bolsa e pode causar uma complicação da orquiepididimite, que é a hidrocele. E caso essa hidrocele, que é o acúmulo de água no escroto, começar a ser infectada também por bactéria, pode acontecer de formar uma piocele, que é a formação de pus dentro do testículo. Isso é um quadro muito grave que pode levar até ao óbito.
Então tem que ser drenado, às vezes operado, e entrar com antibióticos para o tratamento. Para as mamães de meninos adolescentes ou que estão pré-adolescentes, um quadro muito importante de se pensar quando o menino reclama de dor no testículo, uma dor aguda, geralmente ele está bem, não tem nada e começa a doer, e muitas vezes ele tem vergonha de falar que está doendo, e isso atrasa o diagnóstico, é a torção de testículo. Tem um vídeo no canal falando sobre isso. Torção de testículo é um quadro agudo e muito grave que tem que ser tratado em horas, tá? Porque se passar de 24 horas, o risco de perder o testículo é muito grande. Então, criança, adolescente que está com dor no testículo, vai no hospital e falam que é orquipedidimite, não é, tá? Não é. Orquipedidimite vai dar em adulto jovem, geralmente por causa de infecção. A criança não está tendo relação, não tem por que ter orquipedidimite. É torção de testículo, pode chamar o cirurgião para vir dar uma olhada. Se não tiver naquele hospital, leve em outro, mas não deixe de cuidar do menino, porque pode perder o testículo. Uma vez feito o diagnóstico da orquipedidimite, um sinal que mostra que é orquipedidimite é quando você levanta o escroto e a dor melhora. Tá? Esse é um sinal de pré. Então, quando você tem uma orquipedidimite, uma inflamação no testículo, feito o diagnóstico, vai entrar com tratamento. O tratamento é à base de antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios. Ok? Melhora o processo inflamatório e aí o paciente fica bem. A grande maioria das vezes evolui bem sem maiores problemas. Mas se ela tiver nesses quadros mais graves que eu falei, às vezes pode precisar até internar o paciente para tratamento imediato hospitalar, às vezes com abordagem cirúrgica, e depois que melhora o processo inflamatório, pode ir para casa tomando os medicamentos por via oral. E as crianças com suspeita de orquipedidimite tem que pensar primeiramente em torção de testículo. Tá ok? Então, esse é o quadro que eu ia conversar com vocês hoje. Muito obrigado por estar aqui de volta com vocês. Aproveitem para deixar o seu gostei, não gostei. Inscreva-se no canal, mande para os seus amigos. E a gente vai se ver em muitos vídeos por aí. Um abraço, tudo de bom a todos vocês.